sobrinhas fofurinhas da titia. Estou aqui de volta com ela, a teacher mais linda deste Brasil, Teacher Mandy. Voltou para ficar, se Deus quiser, né? Enchi tanta paciência dela. Agora você vai fazer um monte de vídeo comigo também. E a gente vai contar um pouquinho, dividir um pouquinho com vocês das nossas histórias de viagem. Quem acompanha a gente nos Instagram, Snapchat, etc, sabe que a gente estava viajando recentemente. Fomos lá dar um hello pro Mickey e pro Harry Potter. Então a gente veio contar um pouquinho dessa experiência e trazer algumas diquinhas de viagem para você aproveitar a sua viagem muito melhor. Não é isso aí? Com certeza. Gente, não sei se vocês sabem, mas essa foi a minha primeira viagem internacional. Sou uma teacher beginner, né? Então, assim, foi tudo muito novo. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Quando a gente decidiu fazer essa viagem, eu fui muito certa de uma coisa. Já que eu tô indo viajar, é a minha primeira vez, eu tô indo para um lugar super legal, que eu vou ter a oportunidade de falar inglês. O que eu vou fazer? Falar inglês Horas. o tempo todo, como se eu estivesse numa imersão, né? Então, a dica número 1 que eu tenho para dar para vocês, para você que tá indo viajar agora, ou que já foi, que tá indo de novo, é a seguinte: faça a sua decisão. Mas o que eu tô querendo dizer com faça a sua decisão? Quando eu fiz essa decisão, eu pensei o seguinte: eu criei um filminho na minha cabeça, né? Eu vou chegar lá, aquelas pessoas vão vir todas correndo atrás de mim para falar inglês comigo. Aham, Cláudia, senta lá. Verdade, mentira? Só que não. Mentira, só que não. E o que aconteceu? Tem até uma história pra contar pra vocês na alfândega, porque preparo muita gente que vai viajar, então eu conheço bem do assunto, mas eu nunca tinha passado especificamente por essa situação. Então o que aconteceu? Estava lá na filinha esperando a minha vez, preparada e decidida. Com o inglês na ponta da língua, já sei até o que eles vão perguntar. Com certeza. E o que aconteceu quando eu cheguei lá? O officer começou a falar comigo em português. Isso eu não esperava de jeito nenhum, né? Eu pensei, de repente ele pode falar espanhol comigo, ou sei lá, o inglês mesmo, né? Mais provável. Mas ele começou a falar português comigo. E o que aconteceu? Eu continuei falando inglês com ele, porque antes de viajar eu já tinha feito a minha decisão. Isso é o mais importante. Pediu, com certeza. Quanta gente vai fazer intercâmbio, onde a intenção é ir para viajar e aprender, e a pessoa acaba se unindo, né, com as pessoas que falam português. Então, assim, a oportunidade não vai aparecer também de graça para você. É você ir lá, chegar e aproveitar, não é isso? Com certeza. Uma das coisas que aconteceu até nessa conversa, no final, ele meio que ficou, não constrangido, mas ele pediu desculpa e falou: não, você tá falando inglês, eu vou continuar falando inglês com você, então. I'm sorry. Foi super educado e deu até umas dicas, foi super engraçada a conversa. E eu tenho certeza que se fosse alguns anos atrás, eu jamais teria me comportado dessa forma. Eu teria falado português com a pessoa e ia ficar muito aliviada no final. Graças a Deus não precisei usar meu inglês, né? Então, assim, essa é uma dica que eu dou pra vocês. Até nas lojas mesmo, eu falo por mim, por não ter uma cara de americana, né? Então, ou as pessoas falavam espanhol de cara, assim, quando eu já entrava achando numa que a gente loja, era latina, né? Ou já Não começava sei por a falar que eu tenho essa português. cara de dinamarquesa, eu não entendi. Mas enfim. Então, assim, e mesmo quando as pessoas falavam espanhol ou português, eu respondia em inglês. Exatamente. Né? Então, faça a sua É decisão. um foco mesmo, você ir com o foco, né, pra que aquilo aconteça pra você. Precisa aproveitar todos os momentos pra praticar e todos os momentos pra aprender também, porque a gente aprende muita coisa em viagem, não é verdade? Com certeza. Então, a dica número 2 é uma dica meio comentário, complementando isso que a Mandy está falando aqui, que a gente tem uma crença, nós brasileiros temos uma crença: Ai, americano é tudo frio. Ai, muita gente fala sobre isso. Eles vão te tratar mal, eles não tratam a gente bem, eles não gostam de conversar. você achou isso? Gente, totalmente diferente do que as pessoas falam. Então, por isso, bem aquele ditado, não sei qual é o ditado, mas existe um ditado que tem Qual é o ditado? Por exemplo, eu não gosto de berinjela. Mas você já provou? Exatamente. Você tem que experimentar primeiro pra então saber. eu já sei qual é o ditado. Don't knock it till you've tried. Não dispense antes de ter provado. Don't knock it till you've tried. É bom saber o ditado antes de falar que você tem um ditado pra falar. Mas não tem né? problema. Mas não tem problema. Então foi exatamente isso, as pessoas falavam: Nossa, mas americano é muito frio, eles não são igual a gente. lógico, eles são diferentes, eles são americanos, nós somos brasileiros. Mas
Eles são super solícitos. Extremamente solícitos, extremamente educados. E, se você der papo, lógico, você chegar falando português, o cara não fala português, não vai embora. Não vai querer falar contigo. Agora, se você chegar falando inglês, pelo menos tentando, mesmo se o inglês não seja super master blaster, eles com certeza vão tentar te ajudar e com certeza vão ser extremamente simpáticos e solícitos, como todos foram com a gente. Com certeza. A dica número 3, eu acho que é importantíssimo. Quando você tá conhecendo um lugar diferente... Desculpa. Ficou uma bosta. Não, eu tive um ataque disso, foi muito engraçado. Desculpa, Thiago, começando agora, tá? É muito difícil, eu tenho noção. Vamos lá. Voltando depois de uma crise de risos, vamos lá. Dica número 3. When in Rome, Do as Romans do. that's it. O que isso quer dizer? When in Rome, do as Romans do quer dizer, traduzindo, quando você estiver em Roma, haja como os romanos. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Qual é a sua dica? Vamos dar o exemplo das viagens, né? Seja um país diferente que você vá conhecer ou uma cidade mesmo, né? O que você deveria fazer, na minha opinião? Respeitar e seguir o que as pessoas costumam fazer. Você pode começar observando, mesmo se você não tiver muita ideia, observe ao seu redor o que está acontecendo e copie. Eles vão ficar muito contentes de ver que você está agindo dessa forma. E eu sempre falo isso para os meus alunos, palavrinhas mágicas que eu pude conferir de perto e realmente eles usam todo momento. Thank you, there you go, excuse me. O tempo inteiro, sorry, sabe? Então, assim, eles são realmente extra educados com isso. Sim. Então, nessa linha aí do observar, por exemplo, a gente tem um costume, a gente chega no restaurante, olha uma mesa, vai lá e senta. Na grande maioria dos Estados Unidos, nos restaurantes, você não senta numa mesa, você vai e espera que um host ou uma host, mesmo que esteja vazio o restaurante, ele que vai colocar você na sua mesa. Então, assim, a gente chega com os nossos costumes, por isso que é importante Chega um tempo de fome. Eu vou querer um filé carregado de cebola, uma costeleta, macarrão com muito alho, batata frita com bastante vinagre e uma porção de cebola frita com muito repolho cru. Chega Já vai sentando na mesa. Eu sou dessas. Mas é bom você observar justamente para não cometer esses brasileirismos que acabam parecendo até que a gente é um pouco mal educado e não é, simplesmente os nossos costumes são diferentes. São diferentes. Só isso. Então Okay? vale a pena usar as palavrinhas mágicas na sua viagem. Number 4, dica número 4, é uma dica observação que a gente fez por lá. Bom, gente, como vocês sabem, comidas e bebidas não são permitidas, não em todos. Não em todos os estados, mas na maioria, né? Então, assim, isso acontecia muito porque eu já mudei. Mas assim, sabe que quando você sai do mercado com aquela fome, aí você abre aquele salgadinho na rua, né? Pringles, já começa né? a comer. Lá isso não existe. Então assim, uma coisa que eu fiquei muito admirada de ver o quanto os lugares todos são muito limpos. Você até não nos vê uma parques que as sujeira. pessoas comem, vamos dizer assim, Exatamente. é tudo muito limpo, as pessoas são muito, as ruas são muito limpas, gente. É um É um negócio absurdo. Você impressionante. pode sentar no chão, é de verdade, é muito limpo mesmo. E uma das coisas que eu trouxe pra cá já como um hábito novo, que eu estou praticando, ainda não significa que eu mudei 100%, mas estou nessa empreitada aí. Isso aí. É de tentar não comer coisas na rua, porque é geralmente nesse momento que a gente acaba jogando, né? Exatamente, aí que a gente acaba realmente sujando a rua, é um guardanapo que escorrega, é um pedacinho da bala, um papelzinho. Então isso realmente não acontece lá, não só pela questão de educação, mas também porque não pode comer na rua, pronto. Sim. Então é simples de resolver o problema. Com certeza. Então vale a pena a gente não levar isso só como uma dica de que lá não pode comer, mas que a gente traga isso Uma como um hábito. reflexão, Mesmo verdade. que você coma nas ruas, mas que você seja mais consciente com o lixo. Com certeza. Né? Que eu acho que isso Isso vai é uma ajudar no geral a todos. A dica number 5 é uma dica que a gente aprendeu juntas, na verdade. Como era a primeira vez da Teacher Mandy, né? E eu queria mais, eu não fazia nada, gente. Eu fui de Marajá, bem folgada, tudo que era coisa pra resolver. Ainda mais quando era pepino, eu falava, vai lá, querida, resolve. E até porque a gente meio que fez um combinado pra que isso acontecesse. Sim. Pra ela aproveitar a Foi viagem perfeito, nesse foi muito sentido. bom. E foi ela que foi resolver lá o negócio do carro. Sim. E aí, quando chegou lá, né, pra alugar o carro, eles vão te oferecer um monte de coisa. Se você já pagou por tudo aqui, não precisa aceitar nada, a não ser este serviço, sim, que é importante, que é o Sun Pass.
Não em todos os lugares que se chama Sunpass, tá? Mas na Flórida se chama Sunpass, que é o nosso sem parar aqui. É pra você passar pelos pedágios. Sim. E na maioria dos pedágios não tem mais pessoas mesmo cobrando. Então é importante que você tenha, sim, um pedágio pra não sofrer multa ou furar seu pneu, enfim. É importante que você realmente coloque o Sunpass. Mas nós fomos muito, né, assim, vamos dizer, bons cidadãos, fomos lá, pagamos a taxa para colocar o Sunpass, porque a gente ficou com medo, né? Vai que, né, tem um pedágio a cada esquina. E quando a gente foi até de Miami para Orlando, a gente observou que demorou muito pra gente chegar, muito mais do que o normal, do que o que falaram pra gente. Quase 1 hora a mais, né? Não, acho que quase 2 horas a mais do que o que seria, né, pra gente chegar. Quando eu cheguei, só quando eu cheguei em Orlando que eu fui perceber. A gente pagou pelo Sunpass, porém o nosso GPS tava com os settings para avoid toll, para evitar os pedágios. Ou seja, nós dirigimos essas 2 horas a mais porque a gente estava desviando e realmente a gente não passou por nenhum pedágio. Então você pode, dica número 1, não pagar e programar o seu GPS para não pagar pedágio, que você realmente não vai passar por nenhum, vai dirigir um pouco mais. Ou você paga, e realmente existiam muitos, porque na volta nós voltamos pelo caminho com pedágio e tinham, sei lá, uns 8, 9, sei lá quantos pedágios no caminho, realmente existe. Então, se você pagar, use. Se você não pagar, aí você pode configurar o seu GPS. Então, essa é uma Vale a pena quando você, assim que você entrar no carro, dar uma olhadinha no seu GPS, ver a configuração, porque aí você já pode fazer a alteração lá. Ok? A dica número 6 é não desista dos seus direitos. Então eu vou contar um pouquinho da experiência que aconteceu lá. A gente já tinha viajado várias horas, estávamos muito cansados e quando a gente chegou no hotel e a gente desfez a mala, quando a gente arrumou foi tudo bonitinho, entramos no quarto, a gente se deparou com uma situação super chata. Talvez se fosse, como eu já falei, se fosse uns anos atrás, por conta do inglês eu teria deixado quieto e falaria, não, tudo bem, vamos aceitar essa situação, ia me sabotar, já estou cansada mesmo, vou ficar por aqui. Mas não, o que a gente fez? Eu desci até lá a recepção, expliquei toda a situação, até mesmo porque nós estávamos pagando pelo hotel, então seria nosso direito descansar num quarto que estivesse tudo ok, né? Então assim, essa é a minha dica pra você, porque muitas vezes quando você pensa no inglês específico, você fala, deixa acaba pra se lá. sabotando, eu vou aceitar a situação, e na verdade não é pra você aceitar, não, vai lá. Fale quantas vezes for necessário, desenha. Não importa, mas o que você não pode é desistir, até mesmo porque aquilo fica como experiência. Exatamente. Né? Então vale a pena você ir atrás dos seus direitos, independente se você tá com medo ou não, se você sabe falar ou não, eu aconselho a você a fazer. Very good. Então essas foram as dicas, eu espero de verdade que a gente tenha ajudado, esclarecido algumas coisas, contado um pouquinho da viagem pra vocês, que foi realmente muito legal. Bye bye!